Sempre que meu marido vê um cachorro na rua, a primeira coisa que ele faz é me perguntar qual aquela raça. E geralmente eu sei qual é. Foi assim que surgiu a ideia de fazer uma série de vídeos contando um pouco sobre as principais raças, para que tanto meu marido quanto outras pessoas pudessem conhecer um pouco melhor sobre esses animais. Mas aí surgiu um dilema. Como falar sobre raças e ignorar o fato de que tem tantos animais na rua precisando de um lar? Foi aí que eu resolvi fazer esse primeiro vídeo comentando um pouco sobre a polêmica entre comprar ou adotar, cães de raça ou cães sem raça definida. Para que então a gente possa ter essa primeira conversa antes de começarmos a falar realmente sobre raças. Roda a vinheta. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente entender quais os argumentos daqueles que são a favor das raças e daqueles que são contra. Então, a favor dos cães de raça, a gente tem primeiro a questão da previsibilidade de como aquele animal vai ser. Tanto pensando na questão do porte, da aparência e também dos cuidados que vão ser necessários com a pelagem ou os cuidados com a saúde, como também pensando no temperamento. E aí eu já gostaria de fazer um parênteses, né? De que nem sempre o animal daquela raça vai ter o comportamento que é esperado para ela, porque isso depende muito da criação. Então, por exemplo, nem sempre um Golden Retriever vai ser um animal 100% dócil. Assim como algumas pessoas acham que um Pitbull sempre vai ser um animal agressivo, e isso não é verdade. Uma outra questão é que algumas raças elas foram desenvolvidas ao longo do tempo para exercerem algumas funções específicas. Então, às vezes, a escolha de uma raça vai ser determinada por conta dessas funções, né, que a pessoa gostaria que aquele animal exercesse. Por exemplo, a gente tem animais que são excelentes para pastoreio, como o Border Collie, o pastor australiano. Assim como a gente tem raças que ao longo dos anos foram sendo aprimoradas para atividades policiais, por exemplo, como patrulhamento, como resgate de pessoas, como farejar drogas, que é o caso, por exemplo, do pastor alemão ou do pastor belga Malinois. Então, realmente existem raças que vão ser exploradas por conta de habilidades que foram aprimoradas nessas raças ao longo dos anos. Mas, mais uma vez, não significa que todos os indivíduos daquela raça vão ser bons para aquelas funções, assim como não significa que outras raças ou até animais sem raça definida também não possam exercer aquelas mesmas funções. Isso porque, além do fator genético, a gente também vai ter variações individuais da personalidade daquele animal e a questão do treinamento. Já as pessoas que são contra a comercialização de animais de raça vão ser contra principalmente pensando na quantidade de animais que a gente tem em situação de rua, né? Principalmente, né, a grande maioria aí, animais sem raça definida. Além disso, as pessoas vão argumentar que, em regra, mais uma vez, isso nem sempre vai ser verdade, mas em regra, os vira-latas, né, os cães sem raça definida, eles vão ter uma resistência maior a doenças. Além de serem animais, em regra, muito dóceis e muito leais, que vão ter um vínculo muito forte com os tutores, principalmente quando a gente pensa em um contexto daquele animal ter sido retirado da rua ou retirado de uma situação de maus tratos. Nesse contexto é ainda mais evidenciada uma relação de gratidão mesmo que esse animal desenvolve pelo humano. Mas e aí, tem certo e errado? Na minha opinião, não. Eu consigo de verdade entender os argumentos dos dois grupos. Mas eu acho que o ponto central, talvez um ponto de equilíbrio da discussão, seria o conceito de criação responsável. O que seria isso? Segundo a Federação Sinológica Internacional, conhecida pela sigla FCI, que nada mais é do que uma organização que rege as normas ali voltadas para as raças, vou pedir licença para ler o conceito que eles trazem, de que a criação responsável é o compromisso de longo prazo de criar cães com pedigree com o objetivo de preservar, promover e melhorar a raça. Essa prática envolve entender a genética e exige uma seleção cuidadosa, sempre com foco no bem-estar dos cães, para produzir filhotes saudáveis, felizes, equilibrados, socializados e com bom temperamento. Ou seja,
Criação responsável não é você ter um animal da raça X e, junto com o seu vizinho, que tem um macho da mesma raça, resolver um belo dia reproduzir esses animais. A criação responsável vai envolver manter um plantel com características genéticas diferenciadas que vão ser atestadas em exposições específicas de raças, fazer exames de saúde antes de reproduzir os animais, pensando naquelas doenças que são comuns da raça, né? Por exemplo, labradores, a gente sabe que tem uma predisposição genética à displasia coxofemoral. Então, o criador responsável vai fazer os exames necessários e vai afastar da reprodução animais que possam transmitir essa condição para os descendentes. Criação responsável é você ter um acompanhamento veterinário constante ali no seu plantel, você ter espaço suficiente para alojar os reprodutores e também os filhotes, você ter condições de manter um espaço limpo, de oferecer um alimento de qualidade, de manter aqueles filhotes até o momento adequado para o desmame, vacinar esses filhotes, fornecer eles, comercializá-los já com atestado de saúde, com as primeiras doses de vacina. Tudo isso faz parte da criação responsável. E é por isso que quando você adquire um animal de um canil sério, você vai pagar um valor mais alto por esse animal. O animal vai custar caro porque o criador investiu tempo e dinheiro para fornecer um animal saudável e dentro dos padrões daquela raça que você tanto deseja. Ah, bom, mas aí fica muito caro, então uma pessoa de baixa renda não pode ter um animal de raça? Pode, gente, claro que pode. Mas independente se a pessoa tem uma condição financeira melhor ou pior, o ideal é que a pessoa se planeje para ter um animal. Um dos grandes problemas que a gente tem com a comercialização intensa de animais que a gente vê hoje é que esses animais eles são comprados por impulso, são comprados porque está na moda, porque teve um filme, por exemplo, que divulgou muito uma raça, e aí as pessoas começam a querer aquela raça sem conhecer, sem entender sobre ela. É o que aconteceu, por exemplo, com os dálmatas, quando a gente teve o lançamento do filme da Disney. E aí, comprando um animal por impulso, porque ele está com um preço mais baixo, as pessoas esquecem que não basta você comprar o animal, você precisa cuidar do animal. E isso demanda dinheiro. Tem ração, tem vacina, tem vermífugo, tem uma coleira anti-leishmaniose, tem os remédios contra pulgas, contra carrapatos. Isso sem falar na questão de urgências veterinárias, em uma cirurgia, em um exame, sem falar no tempo que você precisa se dedicar para esse animal e por aí vai. E muitas vezes, quando as pessoas decidem por impulso comprar um animal e acabam buscando ali um animal que esteja mais barato, essas pessoas vão acabar comprando de pessoas que não têm conhecimento suficiente, que provavelmente não se dedicaram para aquela criação da forma que deveria ter sido feita, ou pior, pessoas que fazem a reprodução desses animais visando apenas um lucro. E o que acontece nesses casos? Muitas vezes a pessoa está comprando um animal que já vem com problemas de saúde, um animal que já vem doente. E aí a pessoa compra sem pensar nas consequências daquela compra. E o que acontece? Abandono. E qual que é a consequência desse abandono? Mais animais na rua, que vão se reproduzir de forma descontrolada, porque hoje a gente não tem políticas públicas suficientes para dar conta do tanto de animal que a gente tem na rua. E aí vão surgindo mais e mais animais em situação de abandono. Não existe tutor suficiente para adotar esse tanto de animal, seja por questões financeiras, seja por questão de interesse mesmo. A conta não fecha. E é aí que surge essa bola de neve que vai alimentar essa discussão do não compre e adote. Por isso, gente, na minha opinião, se você quer muito um cão de uma raça específica, não tem problema. Desde que você pesquise antes se aquela raça realmente é ideal para você, você procure um criador responsável. Se possível, visite as instalações do canil ou, se for em outra cidade, peça pelo menos um tour virtual para se certificar de que os animais são realmente bem cuidados. Solicite os exames de saúde dos pais da ninhada, os documentos como pedigree. Deixe que você se comprometa a cuidar desse animal por toda a vida e não reproduza esse animal por um capricho seu. Ou, pior ainda, para ter um lucro em cima daquele animal. Você não precisa castrar o animal se você não quiser ou se você não tiver certo se aquilo realmente vai fazer bem ou mal. Isso é uma conversa para um outro vídeo, é um assunto também complexo.
Mas seja responsável de não colocar mais filhotes no mundo se você não for um criador dedicado a isso. Eu sei que tem pessoas que vão dizer: eu gosto muito do meu cachorro, eu queria reproduzir para poder ficar com um filhote dele. Mas e os outros 2, 3, 4, 5, 6 filhotes da ninhada? Você também vai se responsabilizar por eles? E se você não tem sonho de uma raça específica, considere a adoção de um animal sem raça definida. Visite um abrigo, visite feiras de adoção. Quem sabe o seu melhor amigo não está lá de coração aberto, só esperando para te conhecer. Eu já tive cães de raça, mas hoje eu sou 100% a favor dos sem raça definida. Eu tenho hoje 3 animais adotados. Tenho um Yorkshire que não é lá bem um Yorkshire de verdade, ela foi adotada. E tenho também 2 vira-latas que eu adotei no ano passado. Se você quiser, você pode nos acompanhar nas nossas outras redes sociais, eu vou deixar aqui para vocês. E se você assistiu até aqui, eu gostaria de agradecer e de saber a sua opinião sobre esse tema, mesmo que seja uma opinião contrária. Eu acho que desde que a gente consiga manter o respeito e a educação, é muito válido a gente escutar argumentos contrários para poder agregar ali na nossa visão. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder o primeiro vídeo sobre raças e outros assuntos que eu ainda vou postar aqui. Um beijo da Mu!